Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, bem-vindo ao programa de hoje. Eu sou o apresentador Cris Deluca e aqui ao meu lado está o Will Santos. Bem-vindos e obrigado por sintonizar-nos. Aqui no World Last Chance, temos o compromisso de difundir a verdade com nossos semelhantes. Acreditamos com todas as nossas convicções que vivemos nos últimos dias da história dessa terra. Sentimos a solene responsabilidade de propagar as verdades que aprendemos com todas as pessoas que pudermos, para que elas estejam cientes do risco que estão correndo. Advertir e prevenir. E é por isso que a equipe da WLC não mede esforços. Temos membros da equipe literalmente em todos os lugares, além da Antártida. Nossa missão é reunir todos os raios de luz disponíveis e transmiti-los ao mundo. Você pode ouvir coisas com as quais nem sempre concorda. Tudo bem, mas continue estudando. Não pare de pesquisar e aprender tudo o que você puder. Retenha o que é bom e deixe de lado o resto. E confie no Espírito Santo para guiá-lo em toda a verdade, conforme prometido. E no programa de hoje, iremos falar sobre as Escrituras como salvaguarda. Se você já teve a oportunidade de sintonizar-nos antes, você sabe que preferimos usar o nome pessoal do Pai Celestial, que é Yahweh ou Yah. Deus e Senhor são simplesmente títulos, eles não são nomes. Eles são frequentemente usados para se referir aos deuses falsos. E desta forma os utilizamos apenas para fins de comparação, tais como Yahweh é o único Deus vivo e verdadeiro. É apenas um título comparativo e não o nome real do Pai. E o nome do Filho é Yahushua. Então fique atento, caro ouvinte, para quando estivermos falando e se referindo aos nomes Yah, Yahua ou Yahushua. Ok, vamos mergulhar direto no assunto de hoje. Will tem um tópico especial que ele já está querendo falar por algum tempo. Antes de entrar no ar, estávamos conversando e discutindo sobre o tema de hoje, o qual parece muito interessante. Então, vou passar a palavra, a partir de agora, para o Will. Obrigado, Chris. Estou querendo falar sobre uma das funções mais importantes das Escrituras nestes últimos dias da história deste mundo. A Bíblia está cheia de promessas. Os próprios nomes de Yahweh, como dados nas Escrituras, são em si promessas para cada um de nós. Você tem Yahweh Rafá, que significa Yah que cura. Você tem Yahweh Shammah, ou Yahweh nosso estandarte. Então há Yahweh Mekadesh, que é Yahweh que santifica. Existem 360 nomes compostos de Yahweh na Bíblia, e cada um traz uma promessa. Um nome para cada ponto da relação com seus filhos, os quais nos envolvem e nos fazem sentir-nos amados. Certo. Tudo o que precisamos, as Escrituras fornecem por meio de uma promessa. Todos os dias, Laura Lee nos alimenta com uma nova promessa da palavra de Yah. Mas é para isso que as Escrituras existem. As promessas são importantes e elas estão na Bíblia por algum motivo. Mas Yah nos deu sua palavra por outro motivo. E é nisso que eu quero focar hoje. Nestes tempos de grandes perigos e agitação, enquanto o tempo está rapidamente se esvaindo, as Escrituras são uma garantia para todos nós. Elas são a nossa proteção e um escudo que nos protegem contra o fogo, que são as ameaças deste mundo, a qual atua como uma barreira impenetrável que o inimigo não pode vencer. Isso me faz lembrar do texto de 2 Timóteo que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O próximo versículo é muito importante. Ele diz o porquê. A fim de que o homem de Yah seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por isso que Yahweh nos deu sua palavra, sim, para nos confortar e nos cobrir de promessas que nos socorram nos momentos de angústia e dor.
mas também são dadas como instrução para que possamos conhecer a verdade. Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa mesma é uma das funções mais ignoradas das Escrituras. Falamos sobre Inquisição, certo? Bem, deixe-me te dizer, estamos vivendo em uma era de escuridão agora, assim como na Inquisição. Escuridão espiritual. E é ainda pior pelo fato de que estamos todos tão orgulhosos do quanto sabemos. Nos sentimos tão superiores às gerações anteriores e, em nosso orgulho espiritual, tornamo-nos cegos. Você está falando sobre o aviso dado à geração dos últimos dias? A mensagem aos laodiceanos, onde Yahushua diz: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Sim, o aumento do conhecimento e de novas verdades para muitos os levou ao orgulho espiritual. Com certeza sabemos mais, muito mais do que nossos antepassados espirituais. Mas isso deveria nos levar a um espírito de humildade e a um senso de responsabilidade com o fim de propagar as novas revelações para o bem dos outros, como também glorificar o nome de Yah. E, no entanto, quantos de nós estamos sossegados e felizes por sabermos tudo o que é necessário para a salvação? Infelizmente eu tenho que admitir que é a maioria dos cristãos. O problema de pensar que sabemos tudo o que precisamos saber é que leva-nos a um tipo de cristianismo sonolento. O que você quer dizer com cristianismo sonolento? Bem, deixe-me ilustrar. Quando eu era criança e estava na escola, havia uma professora que eu não gostava. Eu pensava que ela era um tanto legal, mas ela era do tipo de pessoa que seguia as regras sem titubear. Ela nunca quis levar em consideração circunstâncias que eram tidas como difíceis. Se as regras dissessem isso ou aquilo, não havia flexibilidade, não havia nenhuma exceção em nenhuma circunstância. Não gostei disso porque a vida nos prega poucas e boas, e com isso surgem situações que saem do nosso controle. Às vezes todos precisamos de uma pitada de misericórdia, mas não, ela não acreditava em nada fora de uma aplicação rígida das regras. Uma aplicação rigorosa das regras era mais fácil para ela, mas nem sempre justa. Sim, eu conheço pessoas assim, mas como isso se aplica ao cristianismo? Se você acredita que você já sabe o necessário para a salvação, você não vai gastar tempo nem esforços para aprender mais. Você não irá estudar nada novo. Na verdade, os únicos pregadores que você irá ouvir e os únicos livros e artigos que você irá ler são os que te darão plena convicção da verdade. E tem mais, existe um perigo de ser um laodiceano e você achar que conhece tudo. E apesar de tudo isso, você ainda será capaz de se perder por causa do orgulho espiritual. Bem, você sabe por que uma pessoa pode se perder por causa do orgulho espiritual? É porque elas pensam que tudo que é novo e toda ideia diferente, todo novo conhecimento estão errados por convicção. Veja, se você já tem toda a luz necessária para ser salvo, então, por extensão, tudo o resto está automaticamente errado. É isso aí. É verdade que, de fato, algo que pode acontecer, algo que é de vital importância para você. Mas se você entender que alguma coisa está errada só porque é nova, e se você disser que esse comportamento está errado pelo fato de que você já tem todo o conhecimento disponível e como você não conhece disso, você entende que está errado. Sim, isso é um perigo real e eu concordo plenamente com você. Eu não sei quem foi o primeiro sem noção a dizer o que você não sabe não irá te machucar, mas isso não é verdade. O que você sabe pode te prejudicar, pode até te matar. Isso é verdade. Temos alguns amigos que se mudaram para os Estados Unidos há alguns anos atrás. Eles compraram uma casa e acabaram se acostumando e decidiram morar lá. Cerca de 1 ano atrás, o trabalho do homem exigia que ele mudasse para outra região, mas dessa vez seria para outro país. Bem, neste novo país, as leis eram diferentes e é uma das coisas mais difíceis de se acostumar ao viver no exterior, ajustar-se às novas leis. Com certeza. Quando nascemos e crescemos em um só lugar, acabamos conhecendo e respeitando essas leis. Ao mudar para outro lugar onde as leis são diferentes, uma nova e difícil adaptação acaba sendo necessária. Realmente é isso mesmo. Na verdade, eles me disseram que é a parte mais interessante de se mudar para o exterior.
De qualquer forma, esperando viver neste novo local por mais alguns anos, eles compraram outra casa. Mas o que eles não sabiam é que isso os afetaria de alguma forma. Na realidade, nos Estados Unidos, a menos que haja um acordo, o comprador cobre todos os custos da compra do imóvel, como também o custo do corretor de imóveis e qualquer custo relacionado à venda da casa. O que meus amigos não sabiam era que, neste novo país, é exatamente o oposto. Por lei, a pessoa que está vendendo o imóvel paga ao vendedor todos os custos de fechamento e quaisquer taxas do imóvel. Essa é a lei. Bem, sem saber disso, o agente imobiliário aproveitou-se da ignorância deles e cobrou o dobro na venda da propriedade. Eles pagaram a comissão dos vendedores e também cobrou a comissão dos compradores. Meus amigos, sem saber, sem conhecer as leis locais, pagaram tudo. Como eles não sabiam de nada, eles foram enganados com $10.000 que, se soubessem, não teriam de pagar. Oh, isso deve ter doído, hein? Sim, imagina só. Agradeço por ter nos contado sua história, porque ilustra perfeitamente o que estamos falando. Você não pode deixar-se levar pela lei alegando ignorância. O que você não sabe pode mesmo te afetar. E esse é o perigo de ser um laodiceano, de tomar por verdade qualquer coisa nova e diferente, e é sem dúvida errada por experiência, porque se fosse verdade você já saberia disso. Esse é um raciocínio ilógico, pois iremos continuar a aprender e crescer através de toda a eternidade. Dessa forma, nunca poderemos afirmar ter chegado a toda a verdade enquanto estivermos nessa terra. Mais uma vez, essa é a função mais negligenciada e extremamente importante das Escrituras. É vital que todos busquem a Bíblia, a fim de que conheçam a verdade. Precisamos estudar não apenas pelas promessas, não apenas pelo código de ética sobre como viver nossas vidas, mas pela pura doutrina. Em Apocalipse, os remanescentes são chamados de virgens. Isso não significa virgens físicas, não é mesmo? Não, claro que não. Significa simplesmente que eles têm uma fé pura. Na Bíblia, as mulheres são símbolos de igreja ou templo. Uma mulher pura é o símbolo da verdadeira eclesia, ou os escolhidos, como o Novo Testamento se refere à igreja de Cristo. Uma mulher impura, então, uma prostituta, simboliza uma igreja corrupta, e as virgens são aquelas que possuem uma fé pura. Devemos entender que os enganos de Satanás nos últimos dias serão magistrais. Ele se tornou um expert em mentir ao longo dos milênios. Seus enganos são muito mais sutis e, portanto, mais sedutores e enganadores do que nunca. Ah, é verdade. Ele pega uma pequena porção de erro e mistura com várias verdades. E lá vão muitos atrás dele. Ele está preparando para usar mentiras absurdas para enganar até os escolhidos. 20% de verdade e 80% de erro não irão enganar ninguém. Mas se pegarmos 90% ou até 95% de verdade e misturar com apenas uma pequena quantidade de erro, com certeza enganará a muitos. As pessoas começam a desconsiderar o erro simplesmente porque elas as veem misturadas com a verdade. E o que devemos fazer então? Como conseguiremos sem ter boas médias em boa escola de tecnologia de um curso avançado? Discernir o que é verdade do que é delírio e erro? Bem, antes de tudo, você não precisa ter diplomas avançados em teologia para entender as Escrituras. Não se deixe intimidar e pensar que você tem que ter um pastor ou um padre para te falar no que acreditar. É óbvio que eles estiveram em um seminário, mas a verdade é que a Bíblia foi escrita para homens comuns. Portanto, as interpretações dadas para homens comuns estarão bem adequadas de acordo com a intenção original do autor. E lembre-se também, Chris, de que as coisas espirituais são espiritualmente discernidas. Um humilde investigador da verdade, que estuda sua Bíblia com oração em sua mesa da cozinha, pode obter informações profundas sobre a verdade quando este estiver sob a direção do Espírito Santo do que um doutor em divindade, o qual possui grandes estudos dentro desta área, mas que confia em sua própria sabedoria para analisar as profecias. Você tem razão, Will. Isso tem uma grande verdade. Minha esposa estava ensinando algumas verdades a uma de suas melhores amigas. Nossas famílias têm um relacionamento de amizade desde que tivemos nosso primeiro filho, há alguns anos atrás. Eles são excelentes pessoas, mas essa amiga tem a sua mente escravizada por opiniões de seu pastor. O que quer que ele desaprove, ela desaprova. Ela não pensa por si mesma. A minha esposa tem tentado instruí-la em alguns pontos, e cada vez que elas se reúnem, ela corre para seu pastor para perguntar sua opinião.
Se ele desaprova, ela não as aceita. Não importa o quão consistente estas verdades sejam com as Escrituras. Em essência, ela confia em seu pastor para mantê-la espiritualmente segura, ao invés de em Yahweh. Sim, basicamente. Acho que você está certo, e isso é muito triste. Então, primeiro confiamos no Espírito Santo para que ele nos conduza para toda a verdade. E isso é, afinal, o que Yahushua prometeu. É isso. Na verdade, por que você não lê isso para nós, Chris? Quero que todos que nos ouvem se inspirem na fé para que eles possam confiar no Pai, a fim de manterem suas almas seguras e prontas a serem levadas à verdade. Tudo bem, vamos ver. Esta passagem está em João 16, ela diz: "Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Isso é uma promessa. O Espírito Santo atua como se fosse seu professor. O próprio sopro de Yah que trouxe o universo à sua existência deverá ser seu instrutor divino. Você não acha que ele tem o poder para fazer com que você possa entender as profundezas do amor de Yah? Claro que sim. E porque é o Espírito de Yah, seu Criador, o qual te conhece intimamente e que seu Espírito é muito mais capaz de te ensinar do que um pastor ou padre ou quem quer que seja. Precisamente. Ok, agora leia os 2 versos seguintes. Eles são bastante importantes. Aqui. "Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." Interessante. E nós nunca tivemos a intenção de imaginar que temos todo o conhecimento. Não, se depois de 3 anos e meio sob a direção direta e irrestrita do próprio Yahweh, os discípulos ainda tivessem mais a aprender, podemos dizer que temos mais a aprender também. Confie então em Yahweh para manter sua mente segura enquanto você estuda e busca por novas verdades. Ele não permitirá que você seja enganado contra a sua vontade. No entanto, se você não estudar, ele não poderá te ensinar as coisas novas que ele sabe que você precisará saber nos dias que estão por vir. Bom ponto, Will. Fique ligado, voltamos logo. Se eu lhe perguntasse quando um dia começa, o que você diria? À meia-noite? É neste momento que a data do calendário muda para o outro dia. Mas se eu lhe perguntasse quando o sábado, o dia de repouso, começa, qual seria a sua resposta? Muitas pessoas entendem que o sábado começa no final da sexta-feira, ao pôr do sol. A verdade chocante, no entanto, é que as Escrituras revelam quando um dia começa, mas não é nem meia-noite e muito menos no pôr do sol. Você gostaria de saber o que a Bíblia ensina sobre quando realmente começa um dia? Acesse o nosso site no www.wordlastchance.com/português e procure o vídeo Quando Começa um Dia. O título é Quando Começa um Dia, no link www.wordlastchance.com/português ou procure nos vídeos da WLC no YouTube. Nós estamos falando hoje sobre como as Escrituras atuam, a qual age como uma proteção contra os delírios do diabo para o fim dos tempos, e que devemos estudá-las individualmente. Você não pode simplesmente aceitar a palavra de seu padre ou pastor, mas sim conhecer a verdade, e a única maneira de fazer isso é se você procurar passar tempo em um estudo diligente da Bíblia. Então, suponhamos que alguém nos envie um link de um artigo online que apresenta uma ideia que nunca pensamos antes. Ou talvez seja algo que sempre pensamos estar errado. O que devemos fazer? Exatamente o que as Escrituras dizem que devemos fazer. Isaías 8 diz: "A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva." Isso retorna à sua história sobre seus amigos que foram explorados porque não conheciam as leis do país para onde eles haviam mudado. O mesmo vale para a verdade. Se você não foi ensinado pessoalmente por Yah, como você vai saber o que é verdadeiro e o que não é?
Bem, realmente você não consegue. Satanás sabe disso, e é por isso que ele faz absolutamente tudo o que pode para evitar que as pessoas obtenham conhecimento da Bíblia. Para alguns, pode ser o estresse da vida moderna. Eles estão muito distraídos ou preocupados para gastar tempo e se concentrar na palavra de Yah. Para outros, Satanás os mantém tão ocupados que eles sentem que não podem controlar seu tempo e que possam reservar momentos de um profundo e pessoal relacionamento no estudo das Escrituras. Bem, retornamos às nossas prioridades. Estamos todos muito ocupados, mas independentemente de nossas principais prioridades, elas sempre, de alguma forma, são concretizadas. É isso aí. Para outros, como o amigo de sua esposa, eles receberam ensinamentos de que eles realmente não conseguiriam estudar sozinhos e que eles deveriam ser ensinados por algum líder religioso. Eles basicamente acreditavam que não eram capazes de estudar sozinhos, confiando em Yahweh para serem guiados a toda a verdade. Dessa forma, eles estavam confiando seus destinos eternos nas mãos de qualquer guru espiritual. Se este líder espiritual disser que algo está errado, eles irão rejeitar qualquer verdade apresentada sem pensar duas vezes. Pensar dessa forma é um grande erro. Como aprendemos que, enquanto todas as denominações ou religiões têm alguma verdade, e de fato têm, mas de igual forma tem algum erro, é interesse de evangelistas e pastores manter a forma atual de suas denominações particulares. Eles não irão aceitar nada que desafie a estrutura das suas crenças, pois se eles agirem assim, perderão muitas de suas receitas financeiras. Isso é triste, mas é verdade. E avaliando este evento, percebemos que este foi exatamente o mesmo erro cometido pelos israelitas quando Yahushua veio a este mundo pela primeira vez. As pessoas simples o ouviram com prazer e multidões se reuniam com ele, mas foram os líderes religiosos da época que o rejeitaram. E, tragicamente, muitos dos que o receberam com alegria viraram as costas e o abandonaram. Em vez disso, eles confiaram suas almas a líderes religiosos que não eram mais do que sepulcros corroídos pelo tempo, sepulcros esses cheios de corpos em decomposição e em total putrificação. Satanás está constantemente tentando atrair nossa atenção para as coisas deste mundo do que para Yahweh. Ele faz com que as pessoas busquem bispos, pastores e professores de teologia como se eles fossem seus guias, em vez de procurar essa diligência diretamente nas Escrituras. E há perigo nisso, porque controlando as mentes desses líderes, ele pode influenciar as multidões que seguem esse tipo de liderança. Ouçam, amigos, quando Yahweh envia advertências tão importantes, elas são simbolizadas por anjos que voam no meio do céu, e seria prudente que dessemos especial atenção a esses sinais. Estamos no limite de perdermos a eternidade por ignorar avisos tão importantes. Os julgamentos que cairão sobre todos os que adoram a besta e sua imagem seriam mais que suficientes para que todos os crentes ficassem de joelhos, procurando encontrar a verdade sobre como ocorrerá esta marca e como evitá-la. Você está certo, Will. E eu sei que, por experiência própria, eu deveria passar mais tempo em um estudo cuidadoso da palavra de Yah. Tenho muito tempo ocioso desperdiçado durante o dia. Mesmo alguns minutos aqui ou ali, isso pode ser melhor administrado em aprender a verdade, para que o diabo não me engane ao lançar sobre mim as suas artimanhas. Paulo previu exatamente os dias em que estamos vivendo. Ele escreveu sobre isso a Timóteo, explicando: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É realmente interessante quando você traz essa passagem nessa perspectiva. Geralmente só escutamos esse tipo de mensagem do público. Os pastores gostam de alertar sobre novas verdades citando este texto. Eles lançam acusações em cima daqueles que estão estudando individualmente, como se eles tivessem coceira nos ouvidos. Satanás transformou esse texto da mesma forma como ele pensa tudo mais. Ele realmente fez isso para que as pessoas tenham medo de considerar qualquer coisa nova e fiquem ressentidas de que elas possam ser desviadas da verdade. E é realmente um uso enganoso desta passagem. Bem, isso é visto como falta de confiança em Yahweh, que pode livrá-los dos delírios satânicos. Mas isso não é culpa do homem em si. Os católicos romanos são conhecidos por ensinar que somente a igreja à qual pertencem está habilitada a interpretar adequadamente as Escrituras.
Mas, em menor grau, todas as denominações basicamente ensinam desta forma. Eles ensinam que, uma vez que suas respectivas denominações têm a verdade, precisamos deixá-los instruir-nos na interpretação correta da Bíblia. E em tudo isso Satanás sagra-se vitorioso, pois os indivíduos mantêm-se longe do estudo individual da Bíblia. Mas a boa notícia é que as pessoas estão acordando. Elas estão deixando de lado o erro e seguindo a verdade. Como os reformadores, elas insistem na sola Escritura e a Bíblia apenas como padrão para todas as práticas e o fundamento de cada doutrina. Uma coisa que ouvimos muito recorrente no cristianismo hoje é essa ideia de que realmente não importa o que você acredita enquanto viver uma vida digna. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, certamente as Escrituras ensinam que Yahweh, em seu grande amor e misericórdia, não leva em conta os tempos de ignorância. Dito isto, cada um de nós tem a responsabilidade pessoal de buscar e encontrar a verdade individualmente. Como podemos ver, a vida é moldada pelo que acreditamos. Se suas crenças estiverem erradas, inevitavelmente em alguma área ou outra, suas ações também estarão erradas. E podemos, cada um de nós, perder a oportunidade de não aprendermos tudo o que pudermos sobre a verdade? Eu não creio que devemos baixar a guarda quando se trata das verdades da Bíblia, especialmente agora que estamos tão perto do fim. Eu li uma citação outro dia que realmente me impressionou, que dizia: se a luz e a verdade estão ao nosso alcance e negligenciamos o privilégio de ouvi-las e vê-las, praticamente nós a rejeitamos. Estamos escolhendo a escuridão em vez da luz. Obviamente não somos responsabilizados pela verdade que nunca tivemos a chance de aprender, mas temos a responsabilidade pela verdade disponível a cada um de nós e temos a responsabilidade de buscar ativamente mais verdades. Salomão observou: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. A ignorância não é uma desculpa para o erro quando o próprio Yahweh prometeu ser nosso professor através de seu próprio Espírito. Uma pessoa pode ser sincera e ainda estar sinceramente errada. Então, à luz de tudo isso, você tem algumas dicas sobre como podemos aprender a verdade? Eu acho que todos os ouvintes concordam que eles querem ser preservados dos delírios de Satanás. E em uma forma prática, como você segue essa verdade? Fico feliz que você tenha perguntado, Chris. Primeiro, determine em seu coração e tome uma decisão consciente de seguir a verdade independentemente do custo, sabedor de que a verdade traz consigo a cruz da obediência. Em cada parábola de Yahushua que falava sobre o reino dos céus, continha a advertência de que para herdar este reino o preço seria alto. Faça uma escolha consciente de que você seguirá a verdade onde quer que ela te leve, independentemente do custo. Nossas palavras nos impactam. Então fique firme com tuas decisões pessoais. Coloque a verdade em primeiro lugar sempre. Em segundo lugar, nunca estude a Bíblia sem oração. Como dissemos anteriormente, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Se você tiver apenas 10 minutos disponíveis, você aprenderá mais em 5 minutos se você passar os 5 primeiros em oração. Somente o Espírito de Yah pode impressionar nossos corações no que é importante e evitar que interpretemos incorretamente o que ainda não estamos preparados para entender. Como Davi, devemos orar: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa é uma oração muito importante que devemos ter em mente. Você já notou que quanto mais tempo você gasta longe do estudo, da oração e da Bíblia, menos você tem vontade de exercê-las? Ah, sim. É tão fácil escapar dos maus hábitos, mas quanto menos tempo quisermos orar, é quando mais precisamos disso. É verdade. Se você começar a pensar que o estudo da Bíblia e da oração estão ficando chatos, este é o alerta vermelho. Tome isto como um aviso. Não demore a mergulhar no estudo da Bíblia e na oração, porque as tentações podem parecer irresistíveis quando negligenciamos a oração e o estudo da Bíblia. Se nossos pensamentos forem preenchidos com coisas mundanas ao invés das coisas celestiais, no momento em que a tentação bater à sua porta, será difícil lembrar das promessas de Yahweh, e muito menos esperar que Satanás te apresentará a espada da verdade. Mas se mantivermos nossas mentes e corações focados em Yah, então em nossos momentos de tribulações, seu Espírito trará à nossa mente apenas as promessas que nos darão forças para passar por esses momentos.
E mesmo que a memorização seja difícil para você, não desanime. Se você passou algum tempo com ele em oração e estudo da Bíblia, ele ainda assim poderá trazer à tua mente o que você estudou. As promessas não são palavras mágicas que devem ser recitadas palavra por palavra. O mais importante saber é o que ele prometeu. Se você conhece os propósitos envolvidos, então você poderá reivindicar as promessas. Mas você deverá gastar tempo com ele. Isto é importante e primordial. Bem, estamos quase sem tempo. Eu gostaria de fechar rápido com uma citação. Ela diz: quando o tempo do fim vier, aqueles que fizeram da palavra de Yahweh sua regra de vida, essas serão reveladas. No verão não há grande diferença entre aquelas plantas verdes que nunca perdem suas cores e outras árvores. Mas quando a força do inverno vem, as folhas verdes permanecem inalteradas, enquanto outras árvores são despojadas de suas folhas. Portanto, os que ensinam e que não têm corações transformados podem ser distinguidos daqueles que são verdadeiros cristãos, mas o tempo está às portas e a diferença será aparente. Não permita que as falsas doutrinas te envolvam e a intolerância te influencie e abale tua fé, pois o verdadeiro cristão permanecerá firme como uma rocha, com uma fé forte e inabalável e com uma esperança mais brilhante do que em dias de prosperidade. Isso, meus amigos, é o que acontecerá quando fizermos das Escrituras nossa salvaguarda. Existe alguém em sua vida pela qual você tem grande preocupação? Um amigo? Talvez seja sua esposa. Talvez seja uma adolescente que não esteja vivenciando toda a verdade que ele conhece. Se você quiser saber mais sobre a ciência da oração intercessória, visite nosso site no www.wordlesschange.com/português. Suas orações podem ser um canal para a salvação de outros. Por meio da oração, você pode cooperar com os agentes celestiais para ser uma bênção a todos aqueles com quem você entra em contato. Para saber mais, acesse o link www.wordlesschange.com/português. Procure o artigo Orando por Outros. Leia-o hoje. Yahweh está esperando ansiosamente para responder às suas orações. Agora iremos mergulhar nas perguntas de hoje. Parece que a nossa primeira pergunta está chegando de... não é de muito perto. Portsmouth, Inglaterra. Sim, claro. São 103 quilômetros daqui, não são? Obviamente que sim. Ok, vou pesquisar sobre geografia antes de falar na próxima vez. Então, o que temos de Portsmouth? Bem, Barry Curlett escreve: sempre adorei o estudo da escatologia, então fiquei feliz por descobrir muitos artigos em seu site que tratam de profecias. Toda sua ênfase nesse Papa como sendo o último Papa da profecia foi algo novo para mim. Você pode explicar brevemente por que você acredita tão fortemente que este é o último Papa que teremos? E enquanto você discorre sobre isso, por que em Apocalipse 17 está falando sobre reis em vez de reinos? Uau, eu estou impressionado como recebemos ótimas perguntas de nossos ouvintes, né? Realmente recebemos, Chris. Primeiro, a escatologia é o estudo do fim do mundo. Isso é uma área maravilhosa de estudos que eu pessoalmente acho bastante fascinante. Primeiro, Barry, a WLC acredita que Apocalipse 17 está se referindo a reis simplesmente porque é exatamente isso que Apocalipse diz. O capítulo abre com um convite de um anjo para ver ou entender uma visão de uma grande prostituta com quem todos os reis da terra haviam cometido fornicação. Agora, o motivo para lembrar que quando você abre a palavra de Yah é sempre perguntar a si mesmo: qual é o significado óbvio desta passagem? Se algo pode ser interpretado literalmente, assim deverá ser feito. Algumas coisas, obviamente, serão simbólicas. No entanto, se uma interpretação literal pode ser dada, então devemos interpretá-la desta forma. Faz sentido. Além disso, precisamos lembrar que as Escrituras sempre trazem sua própria explicação.
Agora, a menção dos reis ocorre no versículo 10 de Apocalipse 17. O que é interessante sobre o contexto é que é aqui que o anjo está explicando a visão de João. Não é a própria visão, é a explicação da visão. Aqui está a passagem. Por que você não lê isso para nós, Chris? Verso 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Esta é uma linguagem muito literal. Ele diz: as 7 cabeças são 7 montes. O anjo está explicando os símbolos da visão. Se os reis fossem símbolos para os reinos, ele diria isso. Bem aqui, mas sabemos que eles são literais porque, no contexto, o anjo está falando literalmente. E outra coisa para pensar, Will, é o fato de que João não retirou a palavra reino. E se quisesse dizer reino, ele certamente poderia ter dito isso. Esse é um excelente ponto, Chris. E isso leva ao meu próximo ponto. A palavra reino, no reinos, é realmente usada 7 vezes em Apocalipse. Na verdade, é usada apenas em 2 versos mais adiante. Leia para nós o verso 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reinos, mas receberam poder como reis durante 1 hora com a besta. Aí está. Na verdade, ele usa reis e reino no mesmo verso. Certo. E se você reparar nessas palavras, no grego elas vêm de palavras com raízes diferentes. A palavra rei ou reis vem de uma palavra grega que significa soberano ou rei, enquanto a palavra traduzida reino em inglês vem de uma palavra grega que significa literalmente reino. Então não há confusão alguma, a tradução é precisa e clara. Se João precisasse indicar um reino, ele certamente tinha o vocábulo à sua disposição para fazê-lo. Bem, eu diria que está bem claro. Existem alguns outros motivos pelos quais a WLC acredita que a passagem se refere a pessoas reais em vez de reinos? Definitivamente. O contexto de Apocalipse 17 é todo sobre a Igreja de Roma. Então dizer que os reis são realmente reinos violaria o mais importante contexto que a passagem traz. Lembre-se, não é nossa intenção tirar nada do seu contexto. Certo. Sem textos que provam a veracidade das escrituras, podem acarretar erros irreversíveis. Se tentarmos dizer que João estava realmente falando sobre reinos, não haveria uma combinação possível de reinos que estariam em harmonia com a descrição dada aos reis, especialmente quando se aplica ao reinado do 7º rei. Lembre-se, o reinado do 7º rei foi predito para ser de curta duração. Então não existe um reino que corresponda à descrição de um reinado de curta duração e que caísse antes do início do reinado do 8º rei. Ok, agora você me deixou perdido nessa história. Tudo bem, vamos voltar e ler os versículos 10 e 11. Dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era, não é. Também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Simplificando, não há como encaixar essa descrição específica em qualquer linha de reinos. Somente se a passagem for tomada exatamente como está escrita, que está se referindo a indivíduos, então o cumprimento corresponderá a todos os detalhes da profecia. Entendi. Tudo bem. Então a outra pergunta de Barry é: por que você acredita plenamente que o Papa atual é o último Papa da história? Eu gostaria de ter mais tempo para realmente aprofundar esse tema. É um estudo fascinante. Para dar uma resposta muito concisa, no entanto, deixe-me apenas dizer que um estudo cuidadoso sobre Apocalipse mostra que os reis são realmente papas, começando com Pio XI, no Tratado de Latrão de 1929. Tratado de Latrão? Não foi esse o acordo entre o governo da Itália e o papado? O papado reconheceu oficialmente o governo da Itália e, em troca, o governo italiano reconheceu a soberania papal sobre a cidade do Vaticano? É isso mesmo. E, além disso, garantiu a plena independência política para o Papa, efetivamente fazendo do Papa seu próprio rei. O Vaticano agora tem o poder de emitir seus próprios passaportes, algo que não poderia fazer antes do Tratado de Latrão. É realmente o seu próprio Estado soberano. E recebe até embaixadores de chefes de Estado
estrangeiros. Tudo isso iniciou-se com o Tratado de Latrão, começando assim a contagem regressiva dos 7 reis. Esta interpretação é confirmada pelos eventos que ocorreram sob o 6º e 7º papas, ou reis, que vieram depois de Pio XI. Em visão, o anjo levou João ao 6º rei. Ele disse que 5 caíram e um ainda é. Este um que é refere-se ao reinado de João Paulo II. Ele foi um dos que reinou por mais tempo do que qualquer um deles. Foi ainda confirmado pela resignação totalmente inesperada e repentina do 7º Papa, Bento XVI. Este é o ponto mais forte em apoio às cabeças como sendo os 7 papas literais. Ah, sim, ele renunciou em fevereiro de 2013, não foi? Temos parentes católicos que ficaram maravilhados com isso. Sim, e o que é interessante é que quando João escreveu o 7º rei, ele não disse que ele cairá como os 5 reis anteriores. Em vez disso, João disse que o 7º continuaria, abre aspas, por um tempo curto, fecha aspas. Agora, geralmente, papas governam por toda a vida. Não há aposentadoria. Na verdade, Bento XVI é apenas o 2º papa da história a se demitir. Nesse quesito, ele se encaixa perfeitamente na descrição de Apocalipse de ter um reinado curto e, mais importante ainda, a maneira como seu reinado terminou. Então, é claro, você tem a popularidade instantânea do atual Papa. O Papa Francisco foi chamado o Papa mais popular da história e a estrela luminosa do cristianismo. Eu ouvi o chamarem de modelo perfeito a ser seguido pela humanidade. Ele até saiu na capa da revista Rolling Stones Magazine. Então, o que rola agora? O Papa é uma estrela de rock? Claramente, Satanás tem grandes planos para este Papa, que, de acordo com as profecias, podemos vê-lo ser colocado em uma posição de preeminência acima das outras religiões do mundo. E essa é uma realidade assustadora para quem tem acompanhado a história. Esta foi uma ótima pergunta, mas realmente difícil de desenrolar aqui, pois o tema é muito vasto. Se você, caro ouvinte, quiser obter mais informações, visite o nosso site. Temos vários artigos que explicam como o Papa Francisco é o último Papa e qual o seu papel na profecia das trombetas que se aproximam. Confira. Certo. Se você tiver alguma pergunta, envie-nos uma mensagem. Vá para www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Queremos ouvir de você também. Se você estiver gostando de ouvir a rádio WLC, convide seus amigos a escutá-la também. Se você conhece alguém que esteja interessado nos eventos dos últimos dias, ou se você tem alguém que estuda a Bíblia com você, fale para ele de nosso site www.worldlastchance.com/português. Rádio WLC, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Eu sou Laura Lee com a promessa diária da Palavra de Yah. Uma amiga minha estava envolvida em uma situação perigosa e estava bastante assustada. Ela não sabia o que ia acontecer, mas havia uma grande possibilidade de vir a ser uma tragédia em sua vida. E havia apenas uma pequena chance de que tudo fosse resolvido de maneira segura e sem danos futuros. Naquele momento, mais do que qualquer outra coisa, ela precisava da garantia da orientação de Yahweh em sua vida. Ela decidiu então comprar várias folhas de papel em branco e escrever em letras garrafais uma promessa bíblica em cada uma dessas folhas. Em seguida, ela colocou essas folhas em todos os cômodos de sua casa. Havia uma promessa na geladeira, uma promessa cobrindo o espelho no final do corredor, uma promessa foi colocada na parte interna da porta da frente e outra ela pendurou na parede em frente à sua cama. E era a primeira coisa que ela via de manhã e a última que ela via todas as noites. Literalmente, toda a superfície plana onde seus olhos passavam ao atravessar a sua casa estavam cobertas com uma promessa da palavra de Yah.
Ela me contou mais tarde. Senti como se estivesse vivendo nos braços de Yahua. Eu não sabia o que iria acontecer no futuro, mas eu sabia que ele estava no controle de tudo. Não foi um momento fácil para ela. Foi muito assustador. Se tudo ocorresse como seus inimigos queriam, isso seria totalmente devastador. Mas ela continuou a suplicar pelas promessas. 6 meses depois, tudo que estava escuro e que prometia ser um desastre foi resolvido com segurança e serenidade. Hoje ela está feliz e confiante, pois ela sabe que Yahua cumpre suas promessas. Está você enfrentando uma situação em que você não sabe o que fazer? Talvez o futuro pareça sombrio e você não saiba que passo tomar. Provérbios 3 declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ore, leia e estude diligentemente e prossiga. Ao fazer isso, o caminho se abrirá para você, enquanto Yahua te guiará no caminho que for o melhor para a sua vida. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu gostei muito da nossa discussão de hoje. Este tópico me lembra de uma citação que li por Ezra Taft Benson, ex-secretário da Agricultura dos Estados Unidos. Ele escreveu: quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são colocadas em seu devido lugar, ou elas são tiradas de nossas vidas. Nosso amor ao Senhor governará os desejos que acariciamos, a administração do nosso tempo e os interesses que buscamos e a ordem das nossas prioridades. Essa é uma excelente citação e muito verdadeira. Seja o que for que você priorize como sendo a mais importante, as demais coisas serão realizadas a seu tempo. Quando Yahweh é a sua prioridade número 1, tudo em sua vida girará em torno dele. Dale H. Oaks foi professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago. Ele escreveu: os desejos determinam nossas prioridades, as prioridades moldam nossas escolhas e as escolhas determinam nossas ações. Precisamos assumir a responsabilidade por nossas ações e nossas escolhas. Precisamos organizar nossas prioridades e fazê-las acontecer. E tudo vem de nossos desejos mais profundos. Se você deseja seguir a Yahweh, não se importe com o preço que isto irá custar. Organize suas prioridades, de forma que você consiga atingir seu objetivo. Desta forma, suas escolhas e suas ações irão levá-lo por esse caminho. Fazer com que as Escrituras ocupem nosso pensamento deveria ser uma das mais importantes prioridades para cada um de nós. E mesmo que não tenhamos uma passagem memorizada palavra por palavra, e se tivermos os princípios das Escrituras escondidos em nossos corações, não nos desviaremos. Como Davi disse: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu amo este verso. É muito mais amplo do que a maioria das pessoas podem imaginar. Não são apenas pequenos detalhes, apenas pequenas ações que você deve ou não deve fazer para honrá-lo. É mais do que isso. É conhecer os princípios celestiais da verdade, da honestidade, da integridade e do amor. Amor pelos outros e amor por Yah. As Escrituras serão nossa segurança contra todo o mal, sejam elas as tentações do cotidiano ou o perigo de sermos desviados teologicamente. A última coisa que você falou, Will, o perigo de ser desviado teologicamente, é um perigo bem real. E é bom que acreditemos nisso. E quanto mais nos aproximarmos do fim, mais sutis serão os delírios do diabo, tornando-nos mais susceptíveis aos enganos. E é a palavra de Yah que nos manterá seguros. Em Efésios 4, Paulo disse que Yahweh havia dado grandes dons aos crentes, de modo que, abre aspas, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Fecha aspas. Esta é uma promessa, caros ouvintes. É a palavra de Yah que nos ancora em todas as tempestades da vida. É a palavra de Yah que fornece luz clara para adentrar a todo tipo de escuridão. Mas se você não sabe que a palavra de Yah diz,
como você saberá o que ela tem de bom para você? Bem, ela não será capaz de fazer muito por você. E também, mesmo que você não tenha um texto em particular memorizado palavra por palavra, você ainda poderá ter os princípios das Escrituras gravados em seu coração. É o que Yahweh promete. É uma promessa dada para cada um de nós. Eu amo essa passagem. Deixe-me ler isso rapidinho. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Ele diz: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa é uma promessa que todos precisamos reivindicar, pois eu quero te dizer, Chris, que estamos vivendo momentos muito solenes. Tanta coisa está acontecendo que é difícil acompanhar tudo. E, no entanto, de todos os lados podemos ver acontecimentos que revelam o quanto estamos perto do fim. E quanto mais chegamos ao fim, mais intensos serão os acontecimentos. Isso é bem verdade. Nas condições climáticas, nas agitações políticas, nos crimes insensíveis cometidos, tudo está ficando mais intenso. E só tende a piorar. Ouçam, queridos ouvintes, Yahweh nos deu a sua palavra para nos levar com segurança ao seu reino. Davi disse: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É como Laura Lee nos lembra todos os dias. Recebemos grandes e preciosas promessas. Agora precisamos aprender e começar a reivindicá-las. É por isso que elas estão lá. As Escrituras são nossa segurança. Nos dias futuros, quando você não souber o que fazer, volte-se à palavra de Yah. Ele poderá falar com você através de sua palavra. Talvez você esteja vendo as coisas piorando em seu país e deseja mudar para o exterior. Talvez você esteja em perigo por eminentes desastres naturais. Talvez você esteja enfrentando problemas de saúde. Seja lá o que for, você pode encontrar promessas dentro da palavra de Yah que venham de encontro às suas necessidades. Mas você precisa aprender já o que está contido nas Escrituras, porque eu vou te falar, querido ouvinte, os eventos finais serão rápidos. Haverá tanto caos durante esse tempo, tantos enganos, delírios de todos os lados, que a única coisa em que poderemos nos apegar será a palavra de Yah. Quando a influência das igrejas corrompidas e caídas estiverem alinhadas com o poder do Estado para fazer valer a falsidade e o erro, somente a palavra de Yah e suas promessas e o conhecimento adquirido através do tempo gasto com o estudo da Bíblia e na oração irão ajudá-lo. Precisamos, cada um de nós, concentrar-se em nossas prioridades. Coloque Yah em primeiro lugar na sua vida e as demais coisas por último, porque o tempo está se esgotando. O fim está às portas. Não há tempo para perder. Deixe Yahweh conduzi-lo a toda a verdade e sua palavra irá mantê-lo protegido contra os delírios desses últimos dias. Esperamos que você possa unir-se a nós novamente amanhã para outra mensagem cheia de verdades. E até lá, e lembre-se, Yahweh te ama e nele é seguro confiar. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.